Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que trata de temas cotidianos e também de assuntos de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Hoje nós vamos falar sobre trânsito, sobre aqueles problemas que a gente já conhece e possíveis soluções também. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior. Ele é arquiteto urbanista, professor da Universidade de Taubaté e atualmente trabalha com projetos de arquitetura e planejamento urbano. Também temos como convidado Paulo Barbeta. Ele é uma pessoa cega, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também do Instituto de Cegos São Rafael. Bom, sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, bom dia. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre já a cidade, sobre o trânsito aqui, principalmente nas ruas do centro. Monteclaro, a cidade foi projetada num momento em que a gente nem contava com os veículos e muito menos com esse volume, né, de carros que nós temos hoje. Existe solução para desafogar as ruas do centro? Olha, primeiro é bom que as pessoas compreendam a evolução histórica de Taubaté do ponto de vista urbano. Taubaté é do século XVII, né? E para você ter uma ideia, e é muito interessante para a nossa cidade, o traçado original de Taubaté ainda existe. Aquele miolinho ali da Praça do Epaminondas, onde a cidade surgiu. E a partir daí as coisas foram acontecendo. O sistema viário da cidade de Taubaté todo ele é calcado, né, no que seriam as antigas rotas para as áreas rurais, enfim. O primeiro plano diretor da cidade é de 1958, então vamos lá, 1635 até 1958, a cidade vai acontecendo, enfim. Depois nós tivemos um plano em 72, um em 74, um em 89, um em 2011, e agora 2017. O que eu quero dizer com isso? O intervalo entre os planos foi muito grande e nenhum desses planos tratou de discutir o traçado da cidade em relação ao aumento tanto da população quanto do número de veículos. Então nós temos um fator grave, nós temos muito carro para pouca rua. Né? E, por outro lado, o planejamento sistêmico da cidade. Aí eu teria duas questões. O plano de mobilidade urbana, que tem que conversar com o plano diretor. Isso não acontece. Porque quando você faz o planejamento, você está olhando no futuro. A grande maioria dos responsáveis por decisões pensam em ações imediatas. Taubaté tem um problema, eu diria, sério do ponto de vista estrutural. Então, nós precisaríamos de um grande plano de mobilidade com ações de curto, médio e longo prazo. O plano diretor mais recente da cidade é de quando? E se você puder também explicar para as pessoas o que é exatamente o plano diretor. Perfeito. 2017. Plano diretor, basicamente, como o próprio nome diz, é um sistema, é um plano para a cidade. E, por ser diretor, ele orienta as ações. De fato, e aí vem a crítica, ele não é um plano diretor, né, na sua essência, porque ele deveria encaminhar ações para as políticas públicas. Ou seja, para todo mundo entender, digamos que você faz uma leitura do bairro e chega à conclusão que naquele bairro você precisa de uma creche, por exemplo. O plano diretor tem que ter um mapa dizendo aonde existem as creches e aonde precisa de mais creche. O plano diretor precisa de um mapa dizendo quais são as vias que serão alargadas, quais são as novas vias que serão projetadas, né? E ele trata muito especificamente do zoneamento do uso do solo. Você quer construir uma residência, um comércio, enfim, e o plano trata muito disso, quanto você pode construir, quanto de afastamento, quanto de recuo.
E algumas especificações do plano são muito genéricas. Então, eu diria, ele é muito mais um documento para cumprir uma determinação constitucional, por assim dizer, e também para, de certa forma, a gente gosta muito de falar isso na faculdade. Vamos dizer, o promotor pergunta para o prefeito, seu prefeito, o senhor tem o plano diretor? Enfim, ele pega, tira aqui da prateleira. Aqui. Não, eu tenho sim, está aqui. Então, ele acaba cumprindo uma função institucional jurídica, né? Mas, de fato, não cumpre aquilo que é a essência dele. Ou seja, vamos olhar a cidade lá para frente, o que vai acontecer e quais são as ações necessárias. Planejamento, né? Exatamente, exatamente. Agora, Paulo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente quais são as principais dificuldades como pedestre com deficiência que você enfrenta hoje em Taubaté. E também qual que é o seu principal meio de transporte? Bom, vamos lá. O meu principal meio de transporte hoje, eu diria que é um pouco de cada um. Né? A gente tem aí os aplicativos de transporte e aí isso facilita bastante a vida da pessoa com deficiência, né? E eu uso bastante. Mas aí se a gente for falar num transporte público, né? Se a gente for falar no ônibus do dia a dia, ou até mesmo porque, por exemplo, eu posso pegar um ônibus na rodoviária, mas eu tenho que caminhar na rodoviária de uma plataforma para outra, eu tenho que descer em algum lugar, em algum bairro, ou até mesmo no centro. E Taubaté, eu acho que o que a gente ouve bastante, né, é assim, nós estamos adaptando, nós estamos implantando, mas eu já ouço isso há mais de 10 anos, né? Então eu nem sabia que demorava tanto para implantar e para adaptar, né? E aí eu não sei baseado em qual tipo de adaptação que eles levam tanto tempo, né? Então, e a gente como pessoas com deficiência, a gente é pouco ouvido. Paulo, mas já foi pior. Tá, mas eu não estou preocupado no que foi, eu estou preocupado no que eu vivo hoje, né? Então, é aquilo que a gente estava falando antes aqui da nossa conversa. As pessoas leem alguma coisa, algum conteúdo escrito e ela sai falando pelo outro. E aí é diferente a gente que vive isso. Então, quando a gente fala de um piso, por exemplo, um piso tátil, né, que tem para os cegos, a gente vê que tem lugares que não são bem colocados, tem lugares onde o pessoal não tem a noção de que não é para colocar uma barraquinha em cima, até mesmo na rodoviária já aconteceu, tinha um balcão de uma determinada empresa, isso já tem um tempo, mas aconteceu e foi comigo, né? Ninguém me falou e eu fui passar. Não, eu coloquei aqui rapidinho. E aí o que falta? Conscientização. Porque se eu coloco algo que é benefício do cidadão, seja ele deficiente ou não, ou qual for a deficiência, eu tenho que explicar para os outros que não usam que aquilo é útil para alguém, né? Então falta conscientização. Mas a gente colocou uma placa, mas será que colocou onde está, quem que avisou e etc e tal. Então assim, não tem uma informação precisa para que serve. Porque até então eu já vi gente dizer que acha que aquele piso tátil é uma decoração da calçada, por exemplo. É um piso diferente, fica bacana, né? Já houve situações, né, do piso nessa última reforma aí de região central, onde colocaram o piso chega, o piso tátil chega até um poste. Mas aí foi questionado e disseram que não podia mexer não sei se seria essa palavra, mas o modelo da calçada, porque é patrimônio disso, daquilo e etc. Tudo bem, a gente entende, porque assim, nós com deficiência, o cego, por exemplo, a gente anda com a bengala justamente para que a gente possa detectar onde eu não posso passar, onde tem um obstáculo. Então, uma vez que eu estou seguindo o piso, se tem um poste na frente, eu vou desviar do poste, porque a minha bengala ela vai detectar isso. Até aí está tudo certo. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que não são colocada corretamente. Então, assim, alguém, quando foi colocar, eu acho até assim, é bacana quando eu vou perguntar para quem tem experiência nisso, né? Como é que anda na rua? Isso aqui vai beneficiar você? Sim. Não vai? Tornar
né? Mais inclusivo, né? E aí, Para que as pessoas participem. Sim, quando a gente fala de um cadeirante, será que essa rampa está acessível? Porque para mim que ando, ela está acessível, mas para a cadeira, será que ela está? Certo. Né? Será que está conseguindo subir a calçada, subir a guia e descer da guia? Né? O espaço que tem entre um poste e uma esquina, será que passa a minha cadeira ali? Eu vou ter que passar no meio da rua? Porque tem situações na região central. Ah, mas aí não pode mexer. Mas, meu Deus, se a gente está falando de acessibilidade, se a gente está falando da adaptação, da implantação, qualquer que seja a situação, eu acho que tem que ser feita, tem que ser revista. Né? Ok. Bom, Monte Claro, recentemente nós tivemos 2 notícias de caminhões que derrubaram postes na cidade, causaram danos na fiação, interromperam a distribuição de energia elétrica. No início desse ano, a prefeitura estava debatendo aí o aterramento da fiação elétrica na cidade. Então, a minha pergunta é, esse seria um caminho viável para Taubaté? Quais problemas resolveria o aterramento? Basicamente é dinheiro, né? Porque tecnicamente não há nenhum tipo de restrição. Estava dentro da programação. A Prefeitura de Taubaté fez um empréstimo, já há algum tempo atrás, para que parte do sistema de fiação também fosse aterrada na região central. O piloto seria pela região central. Então, eu diria que é muito mais uma questão de recurso, você ter o recurso necessário para fazer. Tecnicamente, não há absolutamente empecilho nenhum. A única questão que ficaria para ser pensada é com relação à iluminação pública, porque, teoricamente, você não deixaria de ter um posteamento. Mas também, teoricamente, você poderia usar um poste mais delgado, ou seja, não precisa ser esse posteamento de concreto que existe, que, como bem disse o Paulo, acaba criando obstáculos, né, de transposição nas calçadas. Agora, sobre aumento do número de radares na cidade, também os detectores quando o veículo passa no sinal vermelho. Essa é uma maneira eficiente de diminuir os acidentes? É e não é. Aumentar radar, você tem que ter uma justificativa técnica, certo? Já houve casos, por exemplo, aqui em Taubaté, eu vou dar um exemplo típico. Ali na Avenida Independência, no cruzamento com a Claro Gomes, tinha um radar. Esse radar ficou durante algum tempo, né, enfim, cumprindo seu papel. Depois, sem mais nem menos, tiraram o radar. Então, assim, a primeira pergunta é, se tiraram, por que colocaram? Né? E há de ter, como eu falei, uma justificativa. Se você tiver um número expressivo de acidentes num determinado ponto, se você quiser fazer um controle de velocidade para que você possa ter uma compatibilidade, por exemplo, com ciclofaixa, ciclovia, travessia de pedestres, etc., também é justificável. Agora, aumentar por aumentar sem justificar pode cair naquela máxima que as pessoas dizem que isso pode ter uma relação com a que a gente chama de indústria da multa. Né? E o avanço de semáforo, aí é importante você ter realmente, né, todo um sistema de monitoramento. Mas a questão do radar é isso, você tem um ponto onde tem o radar, os motoristas diminuem a velocidade e depois aumentam. Então, é muito mais uma questão de você ter um monitoramento mais eficiente, né? E, obviamente, como eu falei, tem lugares que justificam a colocação, mas também tem lugares que não justificam. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos e vamos discutir possíveis soluções para desafogar o trânsito em Taubaté, principalmente nos horários de pico. Até já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular e hoje conversando sobre trânsito.
Nós temos aqui Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior, ele que é arquiteto urbanista, professor da Universidade de Taubaté e atualmente trabalha com projetos de arquitetura e planejamento urbano. Também temos como convidado Paulo Barbeta, uma pessoa com deficiência visual, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também do Instituto de Cegos São Rafael. Paulo, a gente estava conversando um pouquinho no intervalo sobre algumas situações que a gente pode considerar até bizarras aqui na cidade, né? Postes no meio da calçada, locais sem nenhuma acessibilidade, o que acaba atrapalhando qualquer pessoa, independente, né, de ter deficiência ou não. Compartilha com a gente alguma situação que você já viveu, algo que você tenha observado. Bom, tem algumas questões, né, que a gente observa no dia a dia. Os lugares que eu passo frequentemente é mais rodoviária, porque eu pego ônibus e desço em outras cidades, tal, que eu estudo fora de Taubaté. Mas assim, na rodoviária, por exemplo, a gente tem o piso tátil, né, e aí ajuda bastante, pelo menos para mim, porque eu consigo transitar de uma plataforma a outra sem ter que perguntar muito ou precisar muito de ajuda de terceiros. Mas acontecem situações que, por exemplo, as pessoas, até mesmo para esperar o ônibus, elas param em cima do piso tátil. E aí, quando a gente usa esse piso, claro que vai acontecer o quê? A gente vai esbarrar nessa pessoa. Já aconteceu, né, de estar o guichê da empresa. Um tempo atrás aconteceu, o rapaz colocou um balcão, foi uma coisa no que a gente fala do bizarro, né? E eu falei, nossa moço, mas aqui não é... Ah não, foi rapidinho, eu já vou sair daqui. Mas não tem rapidinho, né? Então assim, são questões que a gente considera fora do normal. E talvez por quê, né, que ele fez isso também? Será que ele tinha informação? Até onde foi dito para ele o quanto aquilo é importante, que eu acho que é algo que falta também, né, nas pessoas, essa orientação, por exemplo, de que isso não pode, diz que não deve, que não deve, etc. Na rua a gente vê também, né, Taubaté tem alguns lugares na região central que a calçada é muito estreita, e aí a calçada é para o poste, que você não consegue passar, e se você passa é um vão muito pequeno para passar. A gente consegue detectar com a bengala? Sim, mas a gente consegue também, às vezes a gente dá uma esbarrada, enfim. Então ainda é inacessível muita coisa, né? A gente tem calçada, postes nas esquinas, que às vezes não passa uma cadeira, né? Então aí tem que descer na rua. Por quê? Porque o poste está muito próximo, não tem como aquele vão. Então tem muita coisa que ainda precisa ser feito. Eu acho que dá para ter uma atenção maior, eu acho que dá para, por exemplo, conversar com as pessoas que são usuários, né, tanto da cadeira de rodas ou até de uma pessoa que faz uso de muleta, alguma pessoa que tem alguma limitação física, seja ela qual for. Acho que essa questão de você consultar antes para poder executar alguma obra, eu acho que é interessante. Então, a informação, a orientação é algo que deveria ser prioridade para a execução de um trabalho desse tipo. Tá ótimo. Agora, Monteclaro, de acordo com o censo agora de 2022, Taubaté tem mais de 200 mil veículos transitando na cidade. Então, eu queria falar um pouquinho sobre possíveis soluções, de que forma que a gente poderia desafogar esse trânsito nos horários de maior movimento. Um rodízio de veículos, por exemplo, seria uma alternativa para Taubaté? Deixa eu pegar minha colinha aqui. É interessante porque a gente gosta de falar com números. Claro. Exatamente isso. Dois números importantes. Em 2013, a nossa população era de um pouco mais de 296 mil habitantes. Hoje nós temos mais do que 310 mil habitantes. Um crescimento de aproximadamente 4,6% em 10 anos, que é uma taxa interessante do ponto de vista de planejamento. Por outro lado, a frota de veículos em 2013 era de pouco mais de 177 mil veículos. Hoje, pouco mais de 230 mil veículos. Crescimento de aproximadamente 30%. Quer dizer o quê?
A frota de veículos cresceu mais do que o número de pessoas na cidade. Existe uma coisa que a gente chama de taxa de motorização, que é o número que dá essa proporção, que é o número de veículos relativo a 1.000 habitantes, etc. A nossa taxa, para você ter uma ideia, cresceu nos últimos 10 anos 74%. Esse número é extremamente crítico. Então você faz análise de números para poder compreender o que está acontecendo. Aumentou demasiadamente a frota, o sistema viário da cidade é o mesmo. Então você imagina, se todos os veículos vierem para o centro, você tem uma pilha de 7 carros, um em cima do outro, porque não cabe. Então, dizer que tem solução também é uma tragédia, né? Porque solução pode acontecer, curto, médio e longo prazo. Então, quais seriam as soluções de curto prazo? Quais seriam as de médio e de longo? Agora, não podemos esquecer de um detalhe importante. Isso passa por toda uma discussão da mobilidade urbana e você prioriza as estratégias. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver um plano de circulação, de mobilidade, priorizando o transporte público, você pode diminuir essa questão, ou seja, criar incentivos para deixar o automóvel em casa e andar de ônibus. Criar incentivo para deixar o automóvel em casa e andar de bicicleta. Taubaté é uma cidade plana, mas é uma cidade quente. Então, a criação de ciclovias, ciclofaixas, enfim, pressupõe também todo um projeto de arborização, você criar microclimas para as pessoas poderem subir na bicicleta e andarem de forma confortável. E aí, segurança, toda a parte de sinalização, enfim. E toda a estratégia de planejamento também visando o pedestre, sob todos os aspectos, né? E aí entra também o cadeirante, entra o deficiente visual, todos os aspectos. E aí é o plano diretor, onde você tem os equipamentos no bairro, você tem a escola, você tem a creche, você tem o mercadinho, você tem... para que as pessoas se desloquem o mínimo possível. Então é uma revisão de conceito de planejamento, tendo como referência os deslocamentos, o que hoje não acontece, né? E aí você tem toda uma questão de leitura conceitual de planejamento. Você tem a melhor infraestrutura na região central. A região central, a grande maioria dos estabelecimentos que existem são estabelecimentos comerciais. Você passa a noite na região central, né, nem fantasma você encontra, é morta, né, totalmente morta. Então, criar vida para a região central seria você ter todo um processo de adensamento e permitir a construção de edifícios de apartamento, enfim. Isso melhoraria muito as relações. Porque, assim, se você me permite, uma leitura muito breve. Eu escrevi um livro sobre isso, inclusive, da história de Taubaté. Você tem quais são os elementos que impactam o trânsito? Você vai no mercado municipal, você não tem estacionamento. Você vai na prefeitura, não tem estacionamento. Você vai no hospital, não tem estacionamento. Os prédios da universidade, né, os estacionamentos são em pouco número em relação à demanda. Todos eles estão aqui na região central, né? Então você tem muitos edifícios que a gente chama que são polos geradores de tráfego com pouca oferta de estacionamento. Por outro lado, se você ofertar muito estacionamento, você está induzindo as pessoas a usarem o automóvel. Então eu diria, a gente tem que ter, né, um planejamento sistematizado para a cidade, dando prioridade para o sistema de transporte público. Eu acho que essa é uma estratégia interessante. Mas isso pressupõe algumas intervenções muito fortes na cidade. Porque eu poderia dizer, pode até trocar a empresa de ônibus. O problema não é só a empresa, né, a questão da prestação de serviço, enfim. O problema é que o sistema viário de Taubaté ainda precisa ser reestudado, replanejado e algumas ações pontuais. Não se resolve problema de trânsito hoje mudando mão de rua. O que é daqui vai para lá, o que é de lá vem para cá. Esse modelo já terminou faz muito tempo. A cidade precisa ser pensada de forma mais sistêmica.
E se me permite, uma observação até pensada para o trânsito de ônibus, de Exato. micro-ônibus, porque tem ruas em que o ônibus não consegue virar, Exato. se ele vira, ele pega um pedaço da calçada, Exato. corre o risco de atingir um poste. Então, tem Exato. muitos desdobramentos, né? São ações de, a gente fala, redesenhar a cidade para adaptar o ônibus, para adaptar o sistema. Eu vejo que exatamente isso, né? Muda a mão do trânsito e não pensa no ônibus. Então já aconteceu muito problema, né? O ônibus não fazer a curva. Não é só o ônibus, o caminhão do lixo também que não passa. Ou seja, é toda uma leitura sistêmica da cidade que precisa ser feita. Certo. E por falar em transporte público, Paulo, eu queria saber como que funciona a gratuidade para a pessoa com deficiência, se essa gratuidade vale para a pessoa, para os acompanhantes também, como que funciona no ônibus? Vamos lá. Só pegando um gancho do Monte Claro, quando ele fala, né, o incentivo para o uso do transporte público. Eu acho que isso é emergencial para Taubaté, né? Porque hoje o que está acontecendo é incentivo para deixar o transporte público. Porque Exato. a gente vê, assim, que, de verdade, Taubaté, para mim, e aí eu acho que para uma boa parte da população que usa transporte público, só piorou, né? Ele regrediu num tanto que não dá para dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, é muita decepção. Então, assim, o uso do aplicativo, quando a gente fala de aplicativo, claro que vai crescer, porque se eu moro num bairro onde eu não tenho um ônibus decente para eu ir trabalhar, por exemplo, eu moro próximo ali ao Sesc, né, que não é exatamente lá, é um pouco antes do Sesc, mas eu não tenho ônibus lá que me traga até a Rodoviária Velha com frequência, né? E se eu subir a pé da minha casa para a Rodoviária Velha, eu faço em 15 minutos. Então, olha, se você pensar em 15 minutos a pé, eu não estou longe da rodoviária, certo? Certo. Então, não dá para justificar que é um lugar muito longe que não compensa por ônibus. Aí eles colocam ônibus que faz 2, 3 bairros, que se eu pegar esse ônibus, para você ter uma ideia, eu levo uma média de 35 minutos ou mais, porque a gente conta das paradas, né? Cada quantos minutos leva para quantas pessoas que sobem, descem e tal, para eu poder chegar na rodoviária. Então, assim, é algo inacessível, inviável, absurdo, sem noção e etc, etc. Então, assim, a gente vê que não existe estímulo nenhum para se usar um transporte coletivo em Taubaté. E aí, quando a gente fala do tratamento, a gente tem assim, tem motoristas, por exemplo, eu estudava à noite, até antes da pandemia, e aí eu vinha de Pinda todos os dias. Eu gosto de contar isso porque não é nada surreal, mas é muito bacana diante do que a gente tem vivido. E eu descia do ônibus próximo da minha casa, numa avenida paralela, e o motorista parava o ônibus e ele descia do ônibus para me atravessar. E eu achava aquilo o máximo, porque assim, mas não pode então, mas não é querer, não é poder ou não poder. Isso era uma média de 11h20 da noite. Ele falava, Paulo, jamais eu vou deixar que você atravesse aqui sozinho. E eu já estava acostumado, que é muito próximo da minha casa, sabe? Mas é o quê? E do que eu estou falando? Eu estou falando de humanidade, eu estou falando de educação, de respeito, sei lá, é a colaboração, né? E ele nem tinha essa obrigação. Mas eu falo, porque é um gesto que a gente não vê hoje. Hoje é o contrário. Você ficar marcando em frente ao ônibus, o cara passa em cima de você porque é mais fácil, sabe? Então, assim... Falta treinamento para as pessoas nos prédios públicos. Total. Eu já vou chegar até no prédio. Olha só, no ônibus, por exemplo, se você sobe no ônibus, você tem que ficar na frente, ou se você não está com seu cartão e etc. Mas você tem que ficar... Enfim, então, assim, não tem uma coisa daquele respeito pelo outro. Você pergunta, daí não responde, e aí você pergunta de novo, já te falei. Então, gente, vamos lá. Mas às vezes o motorista está cansado, gente. Então, mas aí não é culpa minha, né? Aí não é problema meu, né? Então, falta acolhimento, falta orientação, falta informação
com uma informação mais precisa, né? A gente pega, por exemplo, vamos fazer o cartão do ônibus. Aí precisa de um laudo que tem que ser atualizado para uma deficiência que de repente nem precisa. É muito óbvio que você não vai mudar a sua condição em relação à sua deficiência. E aí ficam exigindo. Então, assim, é uma burocracia que só estende, aumenta cada vez mais a dificuldade para se ter. E aí, ninguém está pedindo favor para a empresa ou para o município, algo do tipo, é lei. É um direito que a pessoa com deficiência tem, né? Então, isso precisa ser mais fiscalizado, com uma orientação mais... Enfim, você chega hoje, por exemplo, em prédios públicos, né, que você tinha perguntado. Então, às vezes, por exemplo, o próprio pessoal de prédio público, a gente chega, por exemplo, sei lá, em alguns setores da prefeitura, a pessoa não te ajuda. Ou se você... fulano, você leva fulano lá? Fulano, você acompanha... Então, assim, e eu estou falando isso, que eu falei no bloco anterior, eu não estou falando isso porque alguém me contou, eu estou falando isso de situações que eu já passei. Sim, né? vivência sua. Vivência minha. Né? Já aconteceram com outros colegas meus? Já. Mas eu estou falando da minha situação. Então, a gente vê que falta, e de novo eu bato na tecla, orientação, né? O que a gente pode fazer? Vamos dar um treinamento. Mas quando fulano entrou na empresa, ela teve um treinamento. Mas quanto tempo ela está lá? O que de novo que já aconteceu que ela ainda não descobriu? Né? É verdade. Então, eu acho que assim, treinamento é algo que tem que, eu não sei, eu acho que de 6 em 6 meses, ou não, teria que ser algo que for, não é? Porque muita coisa surge com essa amplitude que a gente tem hoje de coisas novas, enfim. Então, atualizar. Porque a gente vê que não tem atualização, que você pergunta, a pessoa não sabe, e aí você vai procurar saber se sabe mais do que ela, e aí vai. Ok. Bom, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta muito breve para você, Monte Claro. Em 2022, 76 mil multas foram por excesso de velocidade aqui em Taubaté, representa 60% de todas as multas aplicadas. Isso significa que Taubaté pode ampliar a velocidade máxima em algumas vias ou esse número realmente é imprudência? Se você considerar o tamanho da frota da cidade, não é nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Eu diria, né, que não é apenas a multa, porque pela experiência e pela vivência que a gente tem nessa área, o motorista toma multa, mas ele continua praticando a infração. Então, a multa, em alguns momentos, não é a melhor questão, porque assim, eu vou lá, pago a multa, enfim. Eu vejo que o que falta realmente é ação de cidadania e educação. Você tem, mesmo hoje, a forma como as pessoas tiram a habilitação, né? O descompromisso com a cidadania. A pessoa entra dentro do automóvel, ela se transforma, o automóvel vira uma máquina de guerra. Né? Você vê motociclistas totalmente despreparados. Aumentou muito a frota de motocicletas em Taubaté. Uma juventude que está realmente descompromissada com a responsabilidade de dirigir. Então, não me surpreende o número de multas, né? Me surpreende o fato de ainda termos, né, vamos dizer, pouca educação na área de trânsito. Então, isso é reflexo do tipo de motorista que a gente tem na cidade. Tá ótimo. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a vinda de vocês por toda a contribuição aqui na TV Câmara. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigado. Nós estamos chegando ao fim do nosso Conexão Popular. Até o próximo programa. Continue acompanhando a nossa programação.